pessoal, mais uma edição do Dicas do Vernalha. Esse é o Dicas do Vernalha 7. Eu sou Armando Vernalha Júnior. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, www.vernalha.com.br, facebook.com/vernalhajr, twitter.com/vernalhajr. Hoje a gente vai falar de um assunto que é técnico, um pouquinho mais complicado, que é a questão do tamanho do sensor da captura de imagem da sua câmera fotográfica ou de vídeo ou de cinema digital. Criou-se recentemente uma mania, de certa forma, com a história do tal do sensor full frame, o sensor de tamanho 35mm fotográfico, graças aí ao uso da câmera 5D Mark II e Mark III da Canon. E criou-se uma espécie de lenda, um mito, sem fundamento na verdade, de que o sensor full frame é melhor que qualquer coisa. É a melhor coisa do mundo um sensor full frame. Se você fotografa é melhor ser full frame, se você faz vídeo é melhor full frame. E na verdade isso não existe. Não existe algo que seja melhor apenas por conta de um tamanho. O sensor full frame ele tem características atreladas a ele, o sensor APS tem características atreladas a ele e outras dezenas de tamanhos de sensores também. Então a gente vai discutir um pouquinho a questão de quais características de imagem a gente vai obter com um ou outro sensor, para parar um pouco com essa ideia de eu tenho que ter uma câmera full frame, porque isso é na verdade uma bobagem. O que a gente tem que ter são equipamentos que tenham as características necessárias ao nosso trabalho. Pode ser um full frame? Pode. Pode ser necessário tê-lo? Pode. Pode ser o completo oposto e ter um sensor de captura de imagem do tamanho de poucos milímetros? Também pode. Então vamos por partes. O que a gente tem hoje no mercado em termos de sensores de captura? Quais os seus tamanhos e quais as suas características? Vamos começar pelo full frame mesmo. Ele tem esse nome em virtude de ser igual em dimensões ao fotograma de filme fotográfico 35mm, ou seja, 24mm de altura por 36mm de largura. A gente poderia chamá-lo também de 35mm, de forma análoga ao filme do qual ele deriva. Abaixo dele em tamanho, a gente vai ter o que veio a ser conhecido como sensor APS. APS de Advanced Photo System, outro sistema de filme, que é um sensor aí com aproximadamente 23,5mm por 15,5-15mm de altura. Abaixo disso, a gente vai ter sensores de 4/3 de polegada, que é um sensor aí com 22mm de largura, 2/3 de polegada, são só aproximadamente 9mm de largura, 1/3 de polegada, com quase 5mm de largura, ou seja, um sensor bem pequeno. No meio disso a gente tem o Super 35, muito usado em câmeras de cinema digital, que é análogo ao tamanho da película 35mm de cinema. Então esse sensor tem quase 25mm de largura por quase 19 de altura. Seria equivalente ao filme fotográfico 35mm passado na vertical, como acontece com as câmeras de cinema. Hoje a gente tem tudo isso no mercado. Então vamos primeiro, digamos assim, separar o que acontece quando eu aumento ou eu diminuo o tamanho do sensor. Uma câmera de vídeo profissional, muitas que a gente vê por aí em documentários importantes, com uma qualidade de imagem altíssima, que a gente vê em alguns canais de TV por assinatura, aí, tipo Discovery, History e outros canais, National Geographic. Muito do documentário que é feito por esses canais é feito com câmeras de vídeo que tem um sensor de captura de apenas 1/3 de polegada de tamanho, resolução Full HD e apenas 1/3 de polegada. É um sensor de 5mm de largura. E a gente vê imagens de uma qualidade altíssima nesses documentários e não é nada assim, não é um full frame, né? Na verdade é 30 vezes menor. É muito menor do que o full frame e tem uma qualidade de imagem altíssima. Se a gente for para a televisão, se usa muito câmeras com sensor de meia polegada ou de 2/3 de polegada. Em televisão são muito comuns esses equipamentos. Tanto uma como outra também fornece uma qualidade de imagem normalmente muito boa em resolução Full HD. O 4/3 de polegada está se popularizando um pouco agora, graças ao trabalho de alguns fabricantes. A Panasonic abraçou esse formato. Então a gente tem um formato que é intermediário, ele é nem tão pequeno
quanto câmeras de vídeo tradicionais, nem tão grande quanto sensores fotográficos. O APS e o full frame, muito comuns nas câmeras fotográficas. APS, o maior exemplo hoje de uso seria a Canon 7D, full frame a 5D Mark II ou Mark III. E o Super 35, que está entre os dois de tamanho, e a gente vai encontrar ele na Sony FS100, FS700, Sony F3 e alguns outros equipamentos de vídeo e cinema digital. O que muda, a grosso modo, tá? De maneira bem simples. Quanto maior o sensor de captura que a gente tem, quanto maior é a área, digamos assim, de recebimento de imagem, o fato de ter uma área grande facilita a absorção de luz. Facilitando a absorção de luz por ter uma área maior, eu provavelmente tenho menos problemas de desempenho desse sensor de captura em situações de baixa luz. Se o lugar está escuro, se eu tenho pouco fornecimento de iluminação, quanto maior o sensor de captura, menos dificuldade ele vai ter para a absorção dessa iluminação. Então, se o meu trabalho vai para lugares escuros, sensores de captura maiores vão oferecer vantagem por não ter, digamos assim, tantos problemas de ruído de imagem quando a gente aumenta o ISO ou o ganho. Para quem é do vídeo a gente fala ganho, para quem é da fotografia a gente fala ISO e é a mesma coisa. Quando eu aumento o ganho ou o ISO, estou aumentando o sinal elétrico e isso gera o tal do ruído de imagem. Quanto maior o sensor, menor é esse problema devido ao fato dele já ser maior, absorver maiores quantidades de luz e, portanto, precisar de menos amplificação de sinal dentro da câmera. É isso que acontece com sensores maiores e o desempenho deles nas situações de baixa luz. Outra questão dos sensores maiores é a pouca profundidade de campo das imagens. O que acontece? Proporcionalmente, quanto maior o sensor de captura de imagem, mais longa é a lente na frente dele. Muita gente conhece isso por um tal de fator de corte, que também é o caso de desmistificar um pouco o que é esse fator de corte. Vamos centrar no full frame e no APS primeiro, só para ter dois exemplos. O APS é 1,6 vezes menor que o full frame. Então, se eu ponho as mesmas lentes, digamos umas 50mm nos dois, um sensor menor está aproveitando uma área de imagem menor que essa lente projeta para dentro da câmera. Então, para ter enquadramentos equivalentes nas duas câmeras, eu vou colocar uma lente mais curta no sensor menor. No caso do APS e do full frame, se eu tenho 50mm no full frame, eu vou ter algo como uma 35, 32mm no APS e vou ter o mesmo enquadramento. Tem gente que tem um certo preciosismo de dizer que muda um pouco a perspectiva e tal. Na real, não é perceptível isso. Se existem mudanças, elas são verdadeiramente mínimas. A gente vai ter um enquadramento que dá para chamar de equivalente. Tendo aí só estes dois exemplos da câmera full frame e da câmera APS. Tendo uma lente mais curta na APS, o diâmetro do diafragma vai ser um pouco menor, o diâmetro da íris vai ser um pouco menor. Quanto mais curta a lente, menor o diâmetro de diafragma para mesmas aberturas. Digamos, eu estou com as duas em abertura 5.6. O diâmetro do diafragma da lente mais curta vai ser um pouquinho menor. Sendo um pouquinho menor, eu tenho um pouco mais de profundidade de campo. Ou o inverso, quanto maior o tamanho de sensor, mais longa a lente, consequentemente maior o buraco do diafragma, e assim eu tenho uma menor profundidade de campo. Então o que acontece? Num sensor maior, naquele exemplo de APS e full frame, eu falei uma 50mm e uma 35mm. Tem o mesmo enquadramento e terei um pouco menos de profundidade de campo na full frame devido aí ao tamanho do diafragma. O diafragma, ele é, para facilitar isso aí, só para demonstrar uma conta, existe uma continha que diz que o comprimento focal é igual a abertura do diafragma, o número F, né, o f-stop, vezes o diâmetro do diafragma. Então, se a gente pegar essa continha básica, imaginar extremos para facilitar a conta, uma lente 100mm e uma lente 10mm. Vamos pegar uma bem mais longa que a outra. Ambas com uma abertura de íris ou de diafragma de valor 10. E um diâmetro que é a nossa incógnita. Tudo bem, 100 dividido por 10... vai dar 10mm de diâmetro para o orifício do diafragma na lente 100mm. 10 dividido por 10
vai dar apenas 1 milímetro de diâmetro para o orifício do diafragma da lente 10 milímetros, ou seja, ambas estão em abertura 10, mas um diafragma foi muito menor que o outro. Então, quanto mais curta a lente, menor o orifício de diafragma, maior a profundidade de campo. Graças a isso, se a gente for lá para o outro extremo, a gente está falando de APS e full frame. Se a gente for lá para o outro extremo e pensar nas câmeras de vídeo profissionais com sensores de 1/3 de polegada, tradicionalmente a gente vai ter lentes lá com comprimentos como 3 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, e de repente esse comprimento te dá o enquadramento equivalente a uma outra lente que a gente use num sistema fotográfico. Então, de repente, se eu pegar que o fator de corte aí para 1/3 de polegada é de 7, alguma coisa, então o que acontece é que para ter o mesmo enquadramento de uma 70 milímetros, lá no sensor 1/3, eu vou ter que dividir isso por 7, eu vou ter uma lente com comprimento 10 milímetros, por exemplo, né? 70 por 7, 10 milímetros. Então eu vou ter uma lente muito mais curta e mesmo enquadramento. Graças a isso, apesar do mesmo enquadramento, eu tenho uma profundidade de campo muito maior. Câmeras de vídeo precisam dessa facilidade de profundidade de campo, porque isso facilita muito o trabalho de foco. Um ator pode se mexer na frente da câmera quando você está filmando algo para televisão. Um animal selvagem num documentário que você foi fazer em alguma reserva natural se move, e o seu trabalho de foco para acompanhar essas ações são muito mais fáceis. Um evento esportivo, por exemplo, o acompanhamento de foco em vídeo, quanto menor o sensor, se torna mais fácil porque a profundidade de campo é muito maior. Por outro lado, se a gente trabalha com uma câmera DSLR, como 7D, 5D, com seus sensores bem maiores, o trabalho de foco é extremamente complexo. Você acaba tendo que fazer marcações de foco. Então, o ator vai se mexer daqui e ali. Pronto, você já tem que mover o anel de foco da lente para acompanhar isso de uma forma muito criteriosa, porque alguém mexe a cabeça um pouco mais e está fora de foco. Então, a grosso modo, as maiores diferenças, espero que de alguma forma isso tenha ficado claro, de um sensor pequeno para o médio, para o grande, é que quanto menor o sensor, graças à menor área de absorção de luz, tem mais chance de eu ter problemas de ruído de imagem quando eu estou em situações de baixa luz. Se eu tenho um sensor de captura grande, eu não tenho tanto problema de ruído de imagem. Por outro lado, se eu preciso de profundidade de campo e facilidade de foco, sensores menores de captura vão me dar isso com muito mais tranquilidade. Por outro lado, se eu quero aquela linguagem de fundo desfocado, profundidade de campo curta, e tenho as condições de fazer um trabalho de acompanhamento de foco o tempo inteiro para ter certeza que a imagem está nítida, o sensor de captura grande vai dar mais isso. Então a principal diferença entre se é full frame, se é APS, se é 1/3 de polegada, 4/3, 2/3, Super 35, vai residir em ruído e profundidade de campo. Qualquer outra coisa é, digamos assim, um fator muito menor da construção de imagem. Se vai ter uma mínima distorção a mais porque eu estou usando uma lente mais curta, ou se eu vou ter mais facilidade para o fabricante de câmeras construir uma lente com uma abertura maior ou menor por certas condições, isso tudo vai afetar pouco ou nada no discurso visual do fotógrafo, do cinegrafista, do diretor de fotografia. As coisas que de fato vão afetar são ruído de imagem, profundidade de campo. Se no trabalho que você desenvolve você não tem problemas com relação a ruído de imagem, porque você sempre tem bastante luz disponível, você vai escolher o seu equipamento baseado em alguma outra necessidade. Vamos imaginar um fotógrafo que vai cobrir um evento. Alguém vai ficar falando numa palestra durante 2 horas. Se isso vai acontecer, você tem mais necessidade de uma câmera que grave longamente e cuja profundidade de campo permita que o tal do palestrante se mexa ali na frente sem você se preocupar com o foco, e aí você vai escolher uma câmera de vídeo, uma camcorder para fazer isso, do que você pensar numa DSLR que você tem problemas de gravação de trechos longos e cuja profundidade de campo prevê que você vai ter que ficar corrigindo o foco a cada vez que o palestrante se move. Então, o trabalho determina o equipamento.
não é um equipamento que é melhor que o outro. Sensor de 1/3 de polegada não é nem pior nem melhor que um sensor full frame. Assim como o APS e full frame, que muitos fotógrafos discutem aquela coisa, eu preciso ter uma full frame, é um passo à frente na minha carreira se eu fotografar com uma full frame. Nada disso na verdade existe. Tá? O que determina o equipamento que a gente usa é o trabalho que a gente precisa fazer. Tenham isso em mente para não cair nas armadilhas de marketing de fabricantes. Até tem um aspecto que é o seguinte: se eu tenho menos profundidade de campo num sensor maior, se eu precisar de mais profundidade de campo, ou seja, fechar a minha abertura, a minha íris, eu vou precisar de maiores quantidades de iluminação. Então, aluguel de iluminação ou compra de iluminação, potência de iluminação instalada para fazer um trabalho, vai ser maior. Então, muitas vezes, não é desejável essa profundidade de campo tão curta que, se eu quiser ampliá-la, vai fazer com que eu tenha que levar um caminhão de iluminação para fazer uma filmagem simples, de repente, de um institucional de uma empresa. Pensem nisso, porque a escolha do equipamento se dá em relação ao trabalho. Não ao que o fabricante diz, não ao que está na moda, nem nada disso. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado, foi um assunto aí um pouco mais técnico e espero que isso ajude muita gente aí que vive em dúvida de qual equipamento é melhor, o que eu compro, o que eu não compro e por aí vai. Tá bom? Quem quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, gente, fiquem à vontade de dar uma olhada no meu site, vernalha.com.br. Pode entrar em contato no Facebook, pelo facebook.com/vernalhajr, também pelo Twitter, twitter.com/vernalhajr. E a gente se vê por aí em breve no Dicas do Vernalha número 8. Esse foi o Dicas do Vernalha número 7. A gente se vê por aí, pessoal. Obrigado, até mais.